Olá, eu sou a Maria e você está assistindo o Vem Pra Rede, um programa especial produzido pelos jovens da rede universitária. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre as origens da rede. Então confere aí e vem com a gente. Eu sou o Lucas, um dos pastores de jovens da Primeira Igreja Batista de Curitiba e junto com vários outros pastores também junto da Semana de Avivamento, que começou aqui em Curitiba e hoje já está em várias cidades do Brasil, a gente teve o privilégio de, bem no início ainda desse movimento da Semana de Avivamento, começar a trabalhar também com um campo missionário interdenominacional, que são as faculdades. E quando a gente começou a pensar, sonhar, trabalhar com isso, na época eu até estava trabalhando com os universitários na nossa igreja local, né, e aí fui tentando buscar novas parcerias com organizações e instituições que já faziam esse trabalho há muito mais tempo. Mas em Curitiba foi interessante que quando eu comecei a trabalhar na igreja e me tornei pastor, eu percebi, na verdade, que mesmo os pastores de jovens já estavam se reunindo, tentando buscar uma unidade em alguns casos. Então, na época, eu lembro que a gente tinha o pastor Tom da ABA, o pastor Marquinhos lá do Bacaxeri, o Flávio Garcia lá da CCC e o pastor Michel aqui da PIB de Curitiba. Eles já se reuniam para sonhar alguns projetos. Depois de um tempo, isso acabou parando, né? E alguns projetos desses, até que começaram um pouco em unidade, tiveram uma continuidade, mas não tiveram uma sequência um pouco maior. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, a gente viu essa necessidade de também tentar dar um passo a mais. Além de realizar uma semana por ano com cultos em unidade, a gente dá um passo a mais, que seria o passo das universidades. Na igreja local, a gente já estava tentando desenvolver um projeto em unidade, que era paralelo até a semana de avivamento, que na época a gente chamava de uma sede que não cabe na lata, e fez várias ações para tentar, né, seja nos vestibulares, seja com os calouros, na chegada da universidade, ou os próprios projetos acontecendo em várias faculdades de Curitiba, em parceria com diversas igrejas, mas não pela Semana de Avivamento. Até que chegou, em meio às conversas com esses vários pastores que participam conosco aqui em Curitiba, essa realidade e essa possibilidade de a gente criar um projeto novo. Que não, na verdade, perdão, até não seria um projeto novo, seria um guarda-chuva onde igrejas e projetos poderiam cooperar e trabalhar juntas. Por isso que a gente até falava, tentar, não, na época pelo menos, de não ficar chamando rede universitária de nome de projeto e coisas assim, para que não viesse a trazer nada que viesse a impedir. Porque, por exemplo, então se agora é rede universitária, então a organização que já está há mais tempo não pode participar, ou a igreja já tem um projeto não pode participar. Na verdade, pode. Ela é um guarda-chuva, na verdade, na época, né, quando a gente criou, a ideia era um guarda-chuva que pudesse ter igrejas, projetos totalmente diferentes participando juntos, com a função do quê? Divulgação, treinamento e unidade, porque a gente acreditava realmente que nós poderíamos sim alcançar as faculdades da cidade em unidade, mas não só com uma igreja ou só com uma denominação, porque na verdade é o mesmo pensamento e a mesma oração que a gente faz junto com a Semana de Avivamento na cidade, falando da evangelização agora da cidade, não só da cidade, mas de cidades também nesse processo, né? E aí, à medida que a gente começou a entender em Deus o nome, até com relação à rede universitária, gerando essa rede de contatos e a rede de parcerias entre igrejas e organizações, começou a fazer mais sentido. Na época, a gente já correu para desenvolver site, aplicativo, era camiseta, ações em unidade que a gente pudesse realizar e tudo mais. Então, foi um tempo muito gostoso, esse tempo que eu pude estar junto aí com vários outros pastores e líderes que foram sendo formados ou que já estavam atuantes, né? Nesse segmento do campus universitário também, e foi muito bom para mim, eu cresci muito com isso ao ver a paixão nos olhos realmente de cada líder, de cada universitário que comprava a ideia e topava umas coisas meio doidas às vezes, que era simplesmente, às vezes, orar com gente que ia fazer vestibular na porta de vários vestibulares, às vezes eram outros tipos de ação. Teve uma vez que a gente conseguiu fazer até um evento em parceria com uma grande faculdade aqui da cidade, que era um festival de música cristã. Então tem tanta coisa que foi acontecendo assim que a gente não consegue nem explicar. E eu fico muito feliz porque à medida que eu acabo não estando mais tão presente com a rede universitária e passei agora para outros pastores aí que estão à frente, né, ajudando com vários líderes aí também voluntários na rede universitária, eu fico muito feliz de ver a continuidade, ver o crescimento, ver as coisas acontecendo, a modernização, até porque deram uma repaginada na logo, fiquei muito feliz que foi muito bonito também, e é muito legal ver o que Deus pode fazer realmente quando
a gente percebe aquilo que ele coloca nas nossas mãos e a gente trata isso com excelência. Eu acredito que uma das principais dificuldades é o desafio para conectar culturas diferentes, porque cada família tem a sua cultura. Logo, né, cada cristão tem uma cultura na sua igreja local, e aí, se por um lado é uma força, a gente está conectando pessoas de várias igrejas e unindo forças, é um desafio você conectar culturas. Se a gente for começar agora, hoje, um movimento ali no intervalo da nossa faculdade, eu estou acostumado com um tipo de louvor, você está acostumado com outro tipo de louvor. Na minha igreja se prega de um jeito, na sua igreja se prega de um jeito. Talvez a gente tenha uma diferença ali se crê na vinda de Jesus meso ou pós-tribulação. Então, mas a gente precisa então ter esse desafio de não focar naquilo que as nossas culturas locais são diferentes, mas olhar para aquilo que nos conecta. Cara, Jesus era um cara que era especialista nisso, né? Pensa, ele estava acostumado com a cultura eterna dos céus, com a perfeição que é os céus, e ele vem para estar no nosso meio e ele conseguia focar naquilo que conectava. Em vez de focar no lado 100% Deus dele, ele focava no lado 100% homem. E eu vejo que às vezes essa é uma dificuldade, sabe? De a gente, no nosso dia a dia, na nossa natureza humana, pode ter uma tendência a querer olhar para aquilo que nos separa. Com a graça do Espírito Santo, a gente vai sendo compelido a focar naquilo que une. Outra coisa, cara, é a dificuldade da transição de pessoas. Principalmente quando a gente fala de um movimento como a rede universitária, que a maioria dos participantes tem um tempo útil ali de 4, 5, 7, 8, dependendo do tipo de aluno, anos na faculdade. Então, você sabe que vai ser algo passageiro. Então, você tem uma liderança que daqui a pouco vai precisar ser transicionada num período que não é tão longo. Às vezes tem uma dificuldade de conseguir manter algumas coisas do projeto vivo por muito tempo. Precisa ter um esforço de treinamento constante para que passe a visão, para que sempre tenha novas pessoas prontas. Então, acho que isso também é uma outra dificuldade, principalmente quando a gente fala de um movimento universitário, né? Que é um movimento que é passageiro. Bom, sempre que a gente fala de unidade, ela é um assunto delicado, assim, sabe? Por quê? Porque se você for nos detalhes ali, todo mundo é diferente de todo mundo. Igrejas são diferentes, né, uma das outras e tal. Mas a gente precisa entender o que unia, né, essas igrejas e quem faz parte daquilo, assim, sabe? Reconhecer quem realmente faz parte desse processo, porque existem denominações cristãs, mas existem seitas também que usam do cristianismo. Então a gente precisa definir assim essa linha, assim, sabe? E para saber não quem que entra, quem não entra, o que nos une, né? Então a gente vai discutir assuntos polêmicos? Não é o lugar de discutir assuntos polêmicos, né? Você tem a igreja presbiteriana que batiza por aspersão, mas você tem a igreja batista que defende o batismo por imersão. Por que a gente vai entrar nessa discussão, né? Então a gente vai pegar o que nos une, que é o quê? A gente acredita em Jesus, a gente acredita que a salvação é por meio da graça, que a morte de Jesus... Enfim, a gente pegou esses elementos básicos para definir, né, aquilo que nos une. Se a gente não for pelo que nos une, a gente vai sempre arranjar briga, sempre um motivo de discórdia. Então a gente precisa focar realmente, né, no que, na verdade, nos une. E aí isso gera unidade, né? Basicamente isso. Mas à medida que a gente consegue entender, e a gente precisa ter até mais maturidade para isso, que a gente não precisa simplesmente competir, seja na mesma denominação, e falando agora de igrejas ou de denominações diferentes, mas nós podemos sim cooperar, e talvez uma vez ou outra, mas não toda hora, porque cada igreja tem muita coisa para fazer, talvez também trabalharmos juntos, seja num evento de uma semana, seja talvez no campus universitário, seja talvez em outros projetos que Deus pode trazer aí também para frente,
com novos líderes, novas pessoas que a gente pode estar entendendo, para não ficar andando sozinho, né, e começar a trabalhar, até porque eu vejo que quando Jesus vai falar sobre unidade em João, no capítulo 17, no versículo 23, ele vai falar sobre a perfeita unidade. E para mim esse termo, quando é usado nesse texto de perfeito, ele é muito pesado, muito difícil, porque, gente, perfeita unidade, eu não tenho nem em casa, às vezes, com os irmãos, né, que são de sangue, às vezes com o pai, com a mãe, é um negócio complicado, quando mais com gente tão diferente, que tem posicionamentos, às vezes, um pouco distintos, realmente. A gente deixa um pouco isso de lado para lembrar que aquilo que nos une é Jesus, para a gente poder trabalhar junto. E também eu vejo que, quando ele vai falar sobre esse tema de perfeita unidade, na verdade ele vai trabalhar algo diferente. Em outras versões, até ou na tradução talvez mais correta, ele vai falar sobre, para a gente poder crescer, o sentido que ele traz para esse texto é de crescimento. Ou seja, para eu poder ser completo ou nesse processo de crescimento também espiritual, eu preciso buscar a unidade, seja com o corpo de Cristo na igreja local, com o corpo de Cristo na igreja até da cidade ali também, ou do bairro e tudo mais, porque à medida que eu vou me relacionando com pessoas, com líderes, com ovelhas, com cristãos de maneira geral e gente de fora da igreja, essa busca pela unidade vai me lapidando, vai me ajudando a me tornar uma pessoa cada vez melhor, porque às vezes eu tenho que ter paciência, às vezes a gente tem que dar as mãos, trabalhar junto, às vezes tem que resolver alguns problemas, e eu vejo que Jesus trabalhou isso muito forte nessa oração de unidade em João 17, ele vai dizer, não é que seja perfeito, mas para você ser alguém completo, você precisa ter o outro, porque o outro é que consegue ver talvez alguns erros que você está tendo e que você ainda não conseguiu perceber. Eu vejo que por isso que o cristianismo também é uma religião de sociedade, a gente poder estar convivendo um com o outro e não de individualismo. Você vai se excluir de algum lugar e aí, não, tá tudo certo, eu e Jesus a gente se basta. Não se basta, porque Jesus mesmo já disse que a gente precisa sim um do outro para crescer e tem coisas que a gente não percebe na gente, a gente precisa começar a ajudar um ao outro a crescer também nesse sentido. Acho que a expectativa é que a rede seja um instrumento para levar universitários a um relacionamento intenso com Jesus. Acho que essa é a minha expectativa. Estabelecer os princípios do reino onde mais importa. A rede conecta grupos cristãos nas universidades. Bom, basicamente a rede ela presta suporte e apoio para grupos universitários, escolares e profissionais, onde pessoas querem fazer a diferença, expressar o evangelho e, de fato, viver a vida como Deus quer que nós vivamos ali naquele ambiente e fazer a diferença. Bom, e a rede faz isso através de várias formas. Nós temos o próprio apoio e acompanhamento com os líderes, nós temos os treinamentos, nós temos eventos em especial e a gente também traz uma unidade entre todos os grupos que estão presentes, hoje principalmente em Curitiba. Então a gente consegue fazer essa ligação, essa conexão entre todos esses grupos e fazer com que tudo isso aconteça de uma forma orgânica, de uma forma natural, de uma forma bem abrangente, que não fique só em determinado ponto, mas que aquilo possa se abranger para a cidade inteira, para o país inteiro, e essa é a nossa maior expectativa. A liderança da rede era feita pelos pastores. Porém, a gente começou a perceber a necessidade de ter uma liderança universitária para ajudar até mesmo os pastores na coordenação de toda a estrutura da rede e também para ajudar nos eventos e até mesmo no suporte direto aos grupos. Muitas são as dificuldades e uma delas realmente é trabalhar a unidade entre os grupos, que é justamente a proposta da rede. Então, trabalhar as unidades com grupos totalmente diferentes é um grande desafio, mas é por isso que estamos aqui, porque acreditamos realmente que o Senhor já realizou o trabalho da unidade. Nosso propósito é mantê-la. Eu acredito que um time pode chegar muito mais longe do que simplesmente uma pessoa sozinha, né? Por isso nós temos um time de trabalho para poder ajudar em toda essa nossa estrutura e conseguir dar o suporte necessário para os grupos e fazer as atividades que precisamos. A rede já estava começando a abranger várias áreas, fazer várias coisas, ter várias áreas dentro da própria rede, e o time surgiu na necessidade de lidar com várias pessoas e várias áreas diferentes. A minha expectativa para a rede é de realmente ver universidades transformadas pelo Senhor Jesus, pessoas sendo alcançadas e realmente grupos frutificando e crescendo no meio das universidades
e também dos colégios? O que eu vejo para o futuro da rede universitária é que essa busca pela unidade se expanda para outros ambientes, que as pessoas que estão na universidade vivenciando isso possam levar esse foco de trabalhar em unidade para os seus ambientes de trabalho, para toda a sociedade, mas que a rede universitária possa alcançar ainda mais universitários com essa ideia, com esse foco de realmente ser um em Cristo, de trabalhar a unidade sendo um em Cristo. Cara, eu acho que vai chegar um dia em que a gente vai ver o agir de Deus palpável onde quer que a gente esteja. Numa universidade, numa escola, num trabalho, em qualquer lugar. A gente vai ver Deus agindo, a gente vai sentir Deus agindo, a gente vai ter certeza que Ele tá lá. Olá, eu sou a Tieme, eu sou do time Rede e eu atuo na área de treinamentos. A área de treinamentos da Rede, ela promove encontros semestrais ou anuais para capacitação de lideranças cristãs, tanto no contexto empresarial, escolar e principalmente universitário. Então, diversas abordagens são feitas de acordo com as demandas para uma melhor estruturação, física dos grupos e também um fortalecimento espiritual a partir de pessoas que já passaram e já têm certa experiência em diversos assuntos que são abordados nesses treinamentos. As áreas que o treinamento da rede oferece, geralmente elas vão estar ligadas a assuntos como liderança cristã, como eu posso estruturar melhor meu grupo em relação a escalas, a palavra, louvor, boas-vindas, integração, mídias e comunicação, estratégias para evangelismo, como formar lideranças, sucessores, Como eu posso olhar também para gerações anteriores para desenvolver melhor aquilo que eu já tenho hoje. Além também de proporcionar um diálogo entre pessoas, grupos, para que elas possam compartilhar dificuldades e também compartilhar soluções a partir do que é conversado ali. Além também de um tempo de busca ao Senhor e preparo através de oração, de intercessão e como isso pode ser feito. Quem participa dos treinamentos? Geralmente líderes, lideranças cristãs de grupos, pessoas que estão engajadas, envolvidas em seus grupos, além de pessoas que podem estar numa fase de transição, indo da escola para a universidade, ou desejando abrir um grupo, mesmo já estando na universidade, ou aqueles que querem se inteirar sobre isso e também têm o desejo de se envolver mais, podem participar desses treinamentos. Para saber mais sobre treinamentos, nós veiculamos principalmente através do Instagram, anunciamos quando vai ter, @vem pra rede, lá também tem algumas coisas que foram feitas, faladas em treinamentos anteriores. Além do site, se você quiser saber mais sobre a rede, é vemprarede.com e conheça mais sobre esse projeto, sobre esse trabalho que é feito. A área da conexão ela foi criada com o intuito de conectar a rede com as igrejas, Porque até pela própria fundação, pode-se dizer, da rede, que ela começou com a Semana de Avivamento, A partir da Semana de Avivamento, do ajuntamento dos pastores de jovens, surgiu a rede, E a partir disso, houve uma necessidade de contato com as igrejas, Para saber quais têm ministérios universitários, quais gostariam de ter um ministério de universitários, até pela própria a própria conexão dos universitários na própria igreja, sabe? Então, o papel da conexão é você estar em comunicação direta com as igrejas, com os pastores de jovens e universitários. A importância da conexão com as igrejas e com a rede é justamente, cara, para que a gente amplie isso, sabe? Essa visão, para que não seja aquela coisa assim, da pessoa daí é conquistada no grupo e ela daí vai achar que o grupo é a igreja, sabe? Então, como uma própria experiência minha, pessoas vinham até o Pockets que eu liderava e elas se convertiam e tal, e assim, elas achavam que não precisavam ir para a igreja. Então, assim, esse é um ponto que daí a rede, como responsável por isso, até para que não haja nenhum problema com as igrejas, E a gente possa olhar para isso como igreja, como reino de Deus, como igreja com I maiúsculo, entender que a rede está servindo o corpo de Cristo através dos universitários, através dos grupos universitários em cada uma das universidades, e ao mesmo tempo ela está sendo um braço de todas as igrejas,
sabe? Eu acho que é essa a principal importância da conexão da rede com as igrejas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Watson, eu faço parte da liderança da Univigília e também do Jesus na FPR, ali, um dos grupos da rede. Tudo começou na Univigília com um relógio de oração que a gente estava fazendo, a princípio ali com o pessoal do Jesus na FPR, na Federal, e foi se estendendo para o pessoal de outros grupos, de outras universidades, da PUC, da Uniandrade, e isso começou a se expandir, começou a criar corpo, e o pessoal teve a ideia de ter um tempo de oração junto, já que a gente orava de madrugada, só que cada um da sua casa, a gente tiveram a ideia de fazer esse grupo juntos, assim. E aí que cederam o espaço da PIB, que a gente conseguiu fazer ali. Não era a ideia ter um evento cotidiano, assim, fazer sempre, mas era para fazer só uma vez, mas acabou vindo ao nosso coração de dar continuidade nisso. E hoje, a Univigília, ela já criou um corpo, assim, né? Realmente vendo como o corpo de Cristo, assim, muito da questão da unidade, assim. Uma das coisas que sempre foi prezada na rede, sempre foi prezada nos grupos, foi a questão da unidade por ser pessoas de diversas igrejas, diversas doutrinas diferentes. E nisso não há problema nenhum, que na unidade do corpo vence as diferenças. Né? E com culturas diferentes, a gente realmente unindo aquilo ali, com realmente aquilo que nos une, a gente buscar um impacto na nossa geração. E com isso, a gente se une, como a gente não pode estar junto na mesma universidade, a gente se reúne uma vez a cada semestre para a gente poder ter esse tempo, principalmente de comunhão, de unidade e também de oração, pela nossa geração, pelas universidades, pela nossa sociedade, pelo nosso país, para que realmente nós venhamos causar um impacto, porque sozinhos nós não fazemos nada. Então, realmente, nessa unidade, nós conseguimos alcançar as pessoas, levar o reino de Cristo, a extensão do reino de Cristo para a universidade. Meu nome é Gabriela, eu tenho 24 anos, sou estudante de design e faço parte do time Rede. Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Rob William, faço parte aqui da comunicação da Rede. Eu cuido, juntamente com a Gabi, da parte estratégica de divulgações, da parte em geral do marketing da Rede. Ali na função da comunicação, nós temos como objetivo divulgar conteúdos devocionais que são feitos geralmente por líderes e membros das células que estão conectadas com a rede. Também divulgamos eventos como as Univigílias, quando estavam tendo presencialmente, as nossas ações evangelísticas, os eventos feitos pela rede, os treinamentos, e também eventos parceiros da rede nós geralmente divulgamos também. Também divulgamos e compartilhamos os grupos universitários que existem para que aquelas pessoas que não estão conectadas, que estão numa universidade, mas não conhecem os grupos, possam se conectar, e também nas escolas. Nosso objetivo é também trazer a realidade do estudante universitário cristão e auxiliá-lo nesse momento, e sempre trazendo um conteúdo que as pessoas se identifiquem, que seja atrativo, seja bonito, para que possa atingir esse público que nós temos. A importância da comunicação é algo significativo, porque através dela a gente consegue alcançar muito e muito mais vidas. A gente crê que a comunicação hoje no mundo, em geral, ela consegue alcançar várias pessoas, e no meio cristão não deixa de ser diferente. A gente crê que a gente pode alcançar muito mais pessoas, aquelas que querem servir nesse campo missionário, que são as universidades, os trabalhos e as escolas, e também alcançar aqueles universitários que precisam ouvir da palavra de Deus. A gente já tem visto um crescimento muito grande nos últimos anos. É uma área que cada vez tem tomado mais espaço no mundo, mas principalmente nesse momento em que nós estamos passando, né, nessa situação que nós estamos, eu acredito que é a forma que nós temos, a principal forma que nós temos de nos manter conectados como rede, como grupos universitários, e também a forma que nós temos de equipar
essas pessoas que fazem parte da rede, esses líderes que estão começando ou que já estão há um bom tempo, como eles podem se desenvolver e crescer. A maior dificuldade para mim, eu acredito que seja manter um conteúdo relevante e constante. Eu sou novata, né, nessa área de liderança, de criar todos esses, de organizar e planejar a agenda de uma equipe. E eu acredito que muitas vezes é difícil manter uma constância das publicações e também manter algo que seja relevante para as pessoas, que não seja mais um post, mais um vídeo, mais um conteúdo que vai ser desperdiçado. A relação entre comunicar e ser criativo, a gente crê que tudo que a gente tem feito é o Espírito Santo que nos dá. Todas as ideias, todos os planejamentos que a gente faz, a gente crê que é o Espírito Santo que tem nos conduzido. E com relação a próximos passos, eu vejo que tenho estado muito feliz com o que a rede já tem alcançado, né? E nunca foi um projeto de um pastor ou de um grupo de pastores, mas quando as coisas vêm de Deus é completamente diferente. Eu estava estudando recentemente alguns textos com relação à Torre de Babel, e é muito interessante porque os projetos que começam no céu, eles já tocam o céu, mas os projetos que começam simplesmente da terra, eles nunca vão conseguir tocar o céu ou o coração das pessoas de verdade. Por isso que eu vejo que não é um líder e não é uma pessoa estar ou não estar à frente de um projeto que vai fazer com que ele possa morrer, quando isso é algo que vem realmente do alto. E aí a gente fica muito feliz de ver isso acontecendo, e acredito que uma das grandes expectativas, e até uma das orações que eu tenho com relação aos próximos passos e futuro da rede universitária, é sim essa unidade e a gente poder realmente alcançar as universidades para Jesus e cada vez ter mais e mais pessoas que queiram também cooperar, não só de outras igrejas, mas pessoas que vão sendo aí agregadas também, né, e vão se convertendo nesse processo, tendo transformação de vida, e a gente mudar essa realidade de que a faculdade é um lugar onde crente acaba se desviando para ser um lugar onde, na verdade, quem não conhece Jesus vai aceitar Jesus, e quem é crente vai ficar mais crente ainda também, em nome de Jesus também. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que Deus tenha falado com você, que Deus tenha tocado seu coração. E não se esqueça de seguir a Rede Universitária no Instagram para você ficar por dentro de tudo que Deus está fazendo nas universidades. Que Deus abençoe muito sua vida e fique agora com a Semana do Avivamento 2021.